planos que você tem desejado alcançar? Quais são os seus propósitos? Pois sabemos muito bem que os homens fazem propósitos, que os homens planejam, acreditando que cada ano ele vai alcançar alguma coisa, que cada ano ele vai superar os seus problemas. É muito comum iniciarmos um ano e as pessoas estabelecerem seus planos, seus projetos, para que ele possa alcançar naquele ano aquele determinado projeto. Há alguns que fazem até uma retrospectiva da sua vida e vê o que foi que ele alcançou, o que ele realizou. E observamos que muitos fazem planos, estudar, concluir uma graduação, fazer a visita a algum parente distante, uma viagem tão sonhada. Outros ainda têm projetos de adquirir uma casa, ou talvez um carro. Outros buscando talvez uma rotina na sua vida, uma rotina saudável, talvez, que ele possa exercitar mais, cuidar mais do seu corpo e da sua mente. Eu não sei quais desses resultados, quais os resultados desses bons propósitos. Podemos dizer que são boas intenções, são bons propósitos, mas eu não sei quais foram os resultados desses propósitos. Alguns desses sonhos, desses planos, desses propósitos, não durou nem sequer até o fim do ano. Talvez iniciou o ano dizendo: não, esse ano eu vou melhorar, eu vou fazer diferente, eu preciso alcançar alguma coisa, mas não demorou muito e o plano já foi frustrado, já foi por água abaixo. Observamos na palavra de Deus que há alguns exemplos que nós podemos observar, e eu trago aqui o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro, ainda enquanto discípulo de Jesus, caminhando com o Mestre, e uma certa vez Jesus já dizia que estava na hora dele padecer, que ele iria ser entregue aos homens e os homens iriam crucificá-lo. E observamos que Pedro, de certa maneira, garantiu ao Mestre, dizendo: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu negarei. E é interessante que a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus vai dizer a Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, tu me negarás. E Pedro dizendo: não, de maneira nenhuma, eu vou até a morte. Mas na primeira oportunidade, Pedro estava lá negando a Jesus. Ou seja, o seu plano que ele havia feito há algumas horas não durou depois, nem outras horas. Ou seja, um plano que ele havia feito de seguir ao Mestre, de morrer por ele naquele instante, não durou muitas horas, porque sabemos muito bem na Bíblia Sagrada que logo mais, quando Jesus ele é preso, a palavra de Deus vai dizer que Pedro nega a Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes. E observamos que essa situação onde nós estabelecemos planos, e esses planos são frustrados, não conseguimos alcançar, mas isso não quer dizer que Deus não tem bons planos para nós. Isso não quer dizer que você talvez não possa alcançar o plano a qual você tem colocado diante de Deus, mas devemos fazer memória da palavra do Senhor, aquilo que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipe. Paulo estava preso, estava na prisão, e ele escreve essa carta à igreja de Filipe. É uma carta muito pessoal. Das cartas do apóstolo Paulo, esta é a mais pessoal, porque ele fala de uma forma muito íntima àquela igreja, e ele vai dizer àquela amada igreja sofrida, e ele lá na prisão, ele vai escrever à igreja dizendo lá em Filipenses, no capítulo 3, e a partir do verso 12, ele vai dizer: olha, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo
das coisas que atrás ficam, avançando para a que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um foco. Paulo, ele não estava reclamando porque ele estava preso, porque ele estava sendo chicoteado, porque estava sofrendo a injustiça da perseguição do Império Romano e dos judeus que ali estavam perseguindo os fariseus. Enfim, o apóstolo Paulo não estava escrevendo a carta dizendo do seu sofrimento por conta daqueles irmãos que deveriam acolher de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo não estava reclamando porque estava sendo açoitado ou perseguido, mas ele estava dizendo: olha, uma coisa eu faço, o passado vai ficar para trás, porque eu sigo para o alvo que está em Cristo Jesus, a soberana vocação que ele me fez. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: eu não me preocupo com o que não deu certo, aquilo que ficou para trás, que foi